chega a idade em que a gente precisa depender dos outros, né? Mas tudo bem. Eu vou contar um pouco da minha experiência e talvez alguns até se perguntem, não, mas por que está desse jeito agora, né? Mas está feliz da vida, não? Bom, eu estou muito feliz porque estou mais uma vez de volta aqui, quando esse salão começou a funcionar, que foi construído sob a direção do irmão Vanadir, que está aí presente também, não? Ele era o presidente do condomínio naquela época. E então logo se começou a pensar em reunir-se aqui. Naquele tempo, por uns 2 anos, um pouco mais, eu dirigi os trabalhos aqui também. Estou feliz por poder estar de volta e ver que tem um bom número de pessoas aqui. E praticamente a metade forma um conjunto, não? Tá bom, né? Não sei se é todas as quartas-feiras assim, mas está bonito, não? Uma coisa muito boa que está acontecendo, não? Mas eu vou logo ao assunto, porque a pessoa que me convidou disse que eu teria 30 minutos para falar, então vou ver se eu fico dentro desse esquema. Eu nunca fui de falar muito, não? Então os 30 minutos não me surpreenderam, não? Porque eu era um pregador que gostava de falar só um determinado tempo, até que todos pudessem acompanhar. Mas ele pediu que eu falasse a meu respeito um pouco, não? A minha vida. Então vou dar aqui um pequeno histórico, digamos, da minha biografia, para depois dizer algumas coisas que aconteceram no meu ministério. Eu sou descendente de uma família de alemães que estavam residindo na colônia Ramada, em Ijuí, Rio Grande do Sul. E foi ali que eu nasci. Nasci na cidade de Ijuí, porque quando a minha mãe esteve para me dar à luz, então eles foram da colônia até a cidade, para um pequeno hospital que tinha ali. Então eu nasci na cidade de Ijuí. Aos 4 anos eu contraí uma paralisia infantil. E a questão de uns 4 anos agora, eu fiquei sabendo porque fui fazer um determinado exame que me pediram. Fui a Campinas fazer um exame. E então o médico disse, olha, você não teve poliomielite, você teve neuropoliomielite. Os nervos do seu corpo foram afetados. Então, realmente, quando alguém olha para mim, não aparece nenhum defeito, digamos, que normalmente tem em quem tem poliomielite. A perna mais fina, a perna mais curta, o braço de um jeito, deixa um sinal desse jeito. Mas o meu problema ficou lá nos nervos do corpo. Tanto assim que quando me apresentei para o serviço militar, o médico me olhou e eu disse, olha, fui doente de paralisia, então deixa eu ver o seu corpo aí. Então, você não teve nada, você pode prestar serviço militar. E fiquei 11 anos na infantaria, sabe? 11 meses na infantaria, não? Mas foi muito bom para mim, não? Porque eu andava muito ruim naquele tempo. E como eu acompanhava, eu era um alemão teimoso, eu acompanhava os exercícios todos, então isso fez com que eu reagisse positivamente. Eu passei a andar melhor depois daquilo, não? Havia algumas coisas que eu não fazia. Certa oportunidade, o tenente, que era o comandante, ele fez todo o pessoal subir a mais ou menos uma altura de uns 5 metros, para passar, então, caminhando mais 5 metros para frente, numa prancha. E eu disse, olha, tenente, pode me mandar para a cadeia, que lá eu não subo, não. Ah, mas vai subir. Digo, não, pode mandar para a cadeia. Aí ele disse assim, tá, 93 não precisa subir, não. Tudo bem, então, fiquei livre daquele exercício. Mas, em verdade, a minha vida é uma resposta de Deus às orações de minha mãe. Porque quando eu estava com aquela paralisia infantil, e fui tratado por um médico por uns 30 dias, não posso contar toda essa história, eu fui para casa, mas eu fiquei 2 anos sem andar, me arrastando pelo chão como caranguejo, sempre me empurrando desse jeito para ir avançando. Só aos 6 anos eu comecei a andar novamente como se fosse um bebê dando os primeiros passos. E a minha mãe inspirou-se num pensamento de um escritor
de uma revista religiosa alemã, que diz o seguinte: uma bem-aventurada estrela paira sobre o lar de onde um pastor procede. Uma bem-aventurada estrela também paira sobre a cabeça daquele que cooperou para a formação de um ministro de Deus. E a minha mãe, com a doença que eu tive, ela decidiu que se Deus me devolvesse a saúde, eu seria ministro. E não foi fácil para ela, porque o meu pai apostatou da religião. Ele era adventista também, nasci em família adventista, mas ele apostatou por alguma razão, então ele não dava o apoio que necessitava. Então a minha mãe conseguiu ter um recurso para o primeiro ano de meu estudo no ginásio em Taquara. E depois daquilo eu fui trabalhando por minha conta e fazendo as coisas da melhor maneira, e terminei o meu estudo de ginásio naquele tempo em Taquara. Fui para São Paulo em 1951, fiz o científico e depois o teológico. Naquele tempo era o seminário, eram apenas 3 anos. Mais tarde, quando fui preceptor do IAE em 1967, como já tinham adicionado mais um ano para ser bacharel em teologia, eu fiz mais esse ano também e me tornei bacharel em teologia em 1967. Depois fui preceptor também no meu trabalho em vários lugares. E hoje eu tenho aqui alguns alunos que até estão aqui comigo. Já ficaram velhos que nem eu também, viu? Está lá o pastor Odra, até levantou a mão. O pastor Osmar está lá escondido. Mas levantou a mão também, não? O pastor Omar Reis. Aqui o Robenildo também. Quer dizer, e tem mais alguns perdidos por aí que não estão aqui hoje, não? Mas tem mais alguns aí dentro do condomínio que já me acompanharam agora também, não? E até ali o Monsu que levantou a mão, ele não foi aluno, mas acontece que nós nos conhecemos em Taquara, 50 e alguns anos passados, não é, Monsu? Ele tinha se convertido há pouco tempo e estava lá trabalhando em Taquara, quando eu era preceptor em Taquara. O Osmar Reis era aluno lá naquele tempo, e agora já está aposentado aqui com a gente também, né? O pastor Odra foi em São Paulo, né? O Robenildo também, não? Muito bem. Em 7 de fevereiro de 1957, eu casei com essa moça bonita aqui, não? Ela ainda tem um bom tanto de beleza, não? Perdeu um pouquinho, mas muito pouco, não? Eu me encantei com ela. Ela se encantou comigo, porque fui pregar uma vez na igreja da Casa Publicadora, lá em Santo André, e daí ela perguntou para alguém lá: escuta, quem é aquele moço que está pregando ali, não? Ele é um rapaz lá do IAE, não? Então, puxa, mas aí no fim nos encontramos, não? É que o tesoureiro da Casa Publicadora ajudou no assunto, não? Casamos, e o pastor Luiz Freitas foi quem oficiou o nosso casamento. Não sei se alguém chegou a conhecer o pastor Luiz de Freitas, não? Entre os anos 1957 até 1995, eu exerci o meu ministério em várias áreas da igreja. Em 1961, nasceu o nosso único filho, Elton, e que aos 27 anos contraiu núpcias com Eliane dos Santos, mas essa se tornou a nossa filha, que nós não tivemos. No entanto, ela faleceu alguns anos passados, e ela é de saudosa memória. Tivemos uma nora muito querida, muito boa, mas ele conseguiu uma segunda nora. Ele veio aqui em passeio para visitar-nos, e uma filha do casal Barreto, Edmeia e Misael Barreto, também veio aqui para visitar os pais, e os dois, num momento, se olharam e acabaram se casando, não? Foi assim à primeira vista, como se diz, não? Estamos felizes, temos agora uma segunda filha também, e que ela é muito querida para nós. No ano de 1962, na Bienal, Assembleia Bienal, naquele tempo era Bienal, agora já é quadrienal, né? Essas associações, não? Eu fui ordenado juntamente com o pastor Floriano dos Santos,
que também faz parte aqui do nosso condomínio, para o Sagrado Ministério. Desde a infância, eu tive uma forte inclinação para o relacionamento com Deus. Eu tinha uma facilidade muito grande para assimilar e reter aquilo que eu lia. Com facilidade eu decorava grandes trechos, especialmente da Escritura Sagrada. E eu recitava esses trechos da igreja. Então as pessoas começaram a olhar para mim e ver que eu poderia talvez me tornar alguém que poderia ser um pastor, não? Olhando também para o desejo de minha mãe. E o irmão Herbert Boger, pai do falecido pastor Walter Boger, que trabalhou aqui, foi ele praticamente quem me deu aquele primeiro empurrão para que eu me apresentasse em público. Eu estava com 13 anos e ele um dia falou comigo, ele falava aquele alemão português meio complicado, não? Albino, você vai pregar sábado à tarde nos MV. Naquele tempo era MV, Missionário Voluntário. E eu disse, irmão, não dá, não, tu pode, Albino. E então ele me disse lá o que eu devia fazer, me deu um texto bíblico, que eu me lembro muito bem, Zacarias, onde diz, que feridas são essas nas tuas mãos? E nós morávamos fora, num sítio, tinha uma mata muito bonita, e eu fui lá no meio daquela mata, e lá eu fui treinando o meu discurso, eu pregava para aquelas árvores, que era uma beleza. Mas, no sábado à tarde, quando me apresentei diante daquele público, olhei para o pessoal e esqueci tudo que eu tinha na cabeça. Eu não sei, eu disse muito pouco, quase nada. E sentei. Mas o irmão Herbert não desistiu. Ele disse, não, Albino, tu pode. E então, ele me fez de novo fazer pregar. Comecei a sair melhor. E dali para frente eu comecei a falar em público, com 13 anos de idade. Não? Então, aos 16 anos, eu fui para o nosso ginásio, então, em Taquara. Essa é a minha história. Não? Agora, eu comecei a me preparar para a idade, digamos, de aposentadoria. Eu tenho aqui 2 textos que eu aprecio bastante nesse sentido. Um do Espírito de Profecia e um texto dos Salmos. O Espírito de Profecia de Obreiros Evangélicos, e diz o seguinte: o ministro que faz da palavra de Deus seu constante companheiro há de apresentar continuamente verdades de nova beleza. O Espírito Santo lhe encherá a mente e o coração de esperança e ânimo, e imagens bíblicas, e tudo isso será comunicado aos que se encontram sob sua instrução. Então, com esse texto eu fiquei pensando, eu vou me aposentar na ativa, mas eu vou continuar pregando. Tanto assim que quando me aposentei, logo depois disso, eu vim para cá, já estamos 15 anos aqui morando nesse lugar, e eu conheço todas as igrejas aqui ao redor, Limeira, Conchal, Mogi, enfim, tudo que está aqui ao redor, fui pregando. Só depois que o corpo foi enfraquecendo, aí eu fui agradecendo os pedidos. Apesar que uma vez eu preguei em Arthur Nogueira, e eu falei lá em público que eu não estava me sentindo bem para ficar em pé meia hora pregando. Uma irmã na saída me cumprimentou, ela disse: pastor, mesmo sentado, continue pregando. Então, de vez em quando, estou pregando sentado, não? Porque essa irmã me estimulou para isso. O outro texto de Salmo 71, versos 5 a 8, eu trago na tradução da Bíblia Viva, e diz o seguinte: tu, Senhor, Deus, és a minha esperança. Eu confio em ti desde a infância, sim, desde o meu nascimento. Tu tens sido o meu apoio. Tu me deste vida, e por isso eu canto glórias a ti a todo instante. Muita gente acha que o que me aconteceu foi um milagre, mas tudo aconteceu, porque tu és o meu forte auxílio. Por isso eu te louvo com minhas palavras dia e noite. Eu dou glória a ti todo instante.
Realmente, irmãos, quando eu lembro o meu passado, aqueles 2 anos paralítico, sem poder caminhar, então a vida é um milagre, mas tudo aconteceu porque Deus teve um propósito. E com a bênção de Deus, eu pude trabalhar 38 anos no ministério. E praticamente nesses 38 anos não tive nenhuma enfermidade, nenhum problema. Trabalhei tranquilamente. Então agora eu quero contar algumas experiências nesses minutos que ainda restam, que foram, digamos, um estímulo para mim. Um irmão aqui falou sobre o princípio de reforma para a saúde. Não? Aos 35 anos, mais ou menos, de minha idade, por aí, eu era bem avantajado no meu físico, assim, especialmente essa parte aqui da frente. Não? E então eu me sentia mal, eu estava com a pressão alta, eu tinha colesterol alto e complicações, e digo, mas não é possível que isso continue, não? E naquela época eu fiz um estudo profundo do Espírito e Profecia sobre os princípios de reforma para a saúde. E eu comecei a estudar e comecei a mudar o meu esquema dentro de casa. Determinado dia eu cheguei em casa e disse para minha esposa, de meu bem, você vai tirar esse prato de nosso cardápio. Ela olhou para mim e disse, olha, acreditei em tudo que você disse até agora, mas essa não. Porque eu passava sem esse prato todos os dias. Sábado tinha que ter feijão. Se eu não tivesse feijão, não era possível, não. Mas ela disse, bom, tudo bem, vamos fazer. E então eu li um dos primeiros artigos que apareceu na revista Seleções, do Dr. Cooper, de que nós devemos fazer exercício físico, e naquele tempo ele defendeu correr, essa corrida de resistência, não? Eu era preceptor do IAE naquele tempo, e então eu pensei, vamos correr, mas onde é que eu vou correr? Na frente dos estudantes aqui eu não posso correr, não é possível. Então eu pensei o seguinte, eu vou fazer isso de outra maneira. Eu punha toda a turma para dormir, naquele tempo a gente fazia a turma dormir às 9h30, 10 horas, não? E todos tinham que se recolher, não é como hoje que a pessoa passa a noite inteira acordada. Não? Então eu recolhia o pessoal todo, eles iam dormir, e eu ia lá embaixo na horta. Quem conhece o IAE sabe que tinha uma horta lá para baixo, às 10 horas da noite, e lá eu corria no escuro, 15 a 20 minutos, todas as noites, eu ia lá e corria. Mas depois de uns 2 meses eu me senti tão bem, e eu estava já começando a emagrecer, perdendo peso, digo, não é possível que eu corra no escuro, eu vou começar a correr aqui na frente de todo mundo. E ali eu saí da frente do dormitório, quem conhece o IAE lá, o MASP agora, né? E passava por toda aquela avenida que vai para o dormitório das moças, até na frente do portão, voltava, tornava a ir de novo, voltava de novo. Nas primeiras vezes foi uma festa, sabe? A rapaziada que me encontrava, não, preceptor, não, pastor, o que está acontecendo? E eu, não dá atenção para ninguém, ia correndo. A moçarada me via, batia a palma, porque eu estava correndo, não? Mas acontece que dali um pouco alguns queriam saber, pastor, por que você está correndo? E eu comecei a falar. Eu falei primeiramente no dormitório, explicando por que eu corria, não? Aí o pastor de Vilgorsk, que era o diretor naquele tempo, lá no IAE, ele ouviu as minhas palestras e disse, olha pastor, o senhor vai fazer essas palestras aqui para todo auditório. E eu fiquei falando uma semana inteira para todos os estudantes do IAE por que eu corria. E eu passei correndo mais ou menos 30 anos, enquanto as pernas aguentavam. Mas depois o Dr. Cooper disse, não, correr não é melhor, andar em marcha é melhor. Eu passei a andar em marcha, não? Então andei mais uns 5, 6 anos marchando, não? E eu dou graças a Deus por isso, irmãos, a reforma para a saúde e o exercício físico. E aliás, tem muita gente hoje caminhando aqui pelo residencial, tem muita gente correndo por aí, mas eu tenho a impressão que ninguém sabe que o primeiro adventista que correu no Brasil foi o pastor Albino Marques, porque naquele tempo ninguém corria, não? Acontece, irmãos, que
quando eu saía para correr, depois que a rapaziada me via correndo ali, chegava a hora em que eu tinha 30 rapazes do meu lado para correr comigo. E depois a coisa pegou tanto fogo que era rapazes correndo de madrugada, rapazes correndo de manhã, rapazes correndo de tarde, rapazes correndo de noite. O Iaí começou a correr, todo ele, não? Quer dizer, todos procurando conservar uma melhor saúde. Bom, além disso, eu falei já que eu fiz um estudo dos princípios de saúde. Quando fui convidado pelo pastor Walter Bogar, que naquele tempo era o presidente da Associação Paranaense, a irmã Ruth está aí, estamos lembrando, né? Então, ele era o presidente da Associação Paranaense, e ele me chamou lá do Mato Grosso, para que eu assumisse o departamento de mordomia. E como eu gostava dessa questão dos princípios de saúde, isso fez bem para mim, eu tinha emagrecido uns 18 quilos, eu cheguei num ponto que um dia a minha esposa chegou e olhou para mim e disse: meu bem, trata de mudar um pouco de esquema, eu não estou enxergando bem você. Você estava gordo, mas agora está desaparecendo. Vamos tratar de pôr mais corpo nisso aí, não? Eu tinha realmente perdido praticamente 20 quilos de peso, só com o meu regime ali, não? Mas eu passei a pregar nas igrejas. E, irmãos, isso foi uma revolução na Associação Paranaense. Eu confesso, irmãos, não é para meu orgulho ou presunção, mas até hoje eu não vi um movimento de reforma dos princípios de saúde como aconteceu na Associação Paranaense nos 5 anos que estivemos ali no departamento de mordomia. Somente uma experiência interessante de uma irmã, porque eu nunca falava sobre a carne. Uma vez uma pessoa disse: pastor, quando o senhor vai falar sobre a carne? Eu disse para ele: irmão, eu não estou preocupado em falar sobre o uso da carne. Eu estou preocupado em falar sobre comer da maneira certa, de acordo com as orientações de Deus. E eu falei numa igreja, a igreja de Ubiratã. Essa experiência é muito interessante. Uma família bastante abastada, uma família roça, tinha 11 filhos, família grande. E a mãe, como eles tinham bastante recurso, então ela fazia muita comida para a comida. Tinha que ter uma mesa muito farta para todos comerem bem. Mas acontece que, normalmente, daqueles 11 filhos, 2 ou 3 iam para o médico durante a semana. Iam para a farmácia procurar remédios. Não? E ela assistiu às minhas aulas. Quando fui explicando de que ela teria que... Ela não, para todos, eu estava explicando que nós teríamos que ter uma mesa simples. Não muitas variedades, mas mudando as variedades da mesa. Ela veio falar comigo: pastor, eu estava pensando que eu estava fazendo melhor por minha família, e eu não sabia que eu estava matando a minha família. Depois de uns meses mais, eu passei novamente por Ubiratã, e ela veio para mim: pastor, muito obrigado pelas aulas de reforma para a saúde. As minhas crianças não vão mais à farmácia e não procuram mais médico. Agora é dentro do regime. Irmãos, quando nós seguimos os princípios que Deus orienta, que devemos seguir, realmente a nossa saúde melhora. E eu devo dizer, irmãos, apesar de estar aqui com as pernas fracas aí, porque a paralisia talvez esteja cobrando o seu imposto agora no fim da vida, mas eu me sinto bem. Quando alguém pergunta: como é que vai, pastor? Eu digo: olha, daqui para baixo não está bom, mas daqui para cima é uma beleza. Tá? Então, graças a Deus, eu não posso reclamar de nada, não é isso? Mas o pastor Olival falou na mordomia também, não? E eu preciso dar o meu testemunho nesse sentido também, porque a reforma para a saúde é mordomia, né? Cuidar do corpo. Agora tem a mordomia, digamos, dos nossos recursos. Acontece que antes de o pastor Bogar me convidar para assumir o departamento de mordomia, eu já tinha entendido esses princípios. E o pastor Oswaldo Azevedo, que era o presidente da União naquele tempo, ele um dia me viu pregando lá em Campo Grande sobre esse assunto. E ele levou essa notícia lá para o Paraná, para o pastor Walter Bogar. Olha, pastor, se o senhor quiser uma pessoa que entende de mordomia, chame o pastor Albino. Então, foi dessa maneira que eu passei para o Paraná.
Irmãos, não é presunção também, mas em 5 anos houve uma revolução no Paraná. O pastor aqui falou de igrejas que davam 5%, 7%. Teve uma igreja, irmãos, ali, uma igreja simples, céu azul, sítio. Era uma igreja de irmãos assim, de roça, não? Uns 100 membros talvez. Para cada 100 reais que aquela igreja dava de dízimo, eles davam 150 reais nas suas ofertas. Amém. Eles não tinham recursos antes. Depois disso, aliás, a escola ia fechar. Quando eles adotaram o plano de mordomia, tudo funcionou melhor. Os recursos mudaram e também o ânimo dos irmãos mudou. A igreja de Curitiba Central, naquele tempo, não sei se hoje ainda continua sendo, era a igreja mais forte em dízimos de toda a divisão sul-americana, mas não tinha recursos para pagar as despesas que ela tinha para a sua própria manutenção. Sempre estava no vermelho. Aí apresentei, lá estava o irmão Amadeu, hoje já falecido também, era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro da igreja. Quando apresentamos o programa ali para a igreja, uma igreja grande, e expomos tudo direitinho, temos que trabalhar bastante, porque a igreja grande sempre exige mais esforço, mas os membros entenderam o programa percentual da oferta voluntária e passaram a dar as suas ofertas de maneira percentual. Dali a alguns meses, ou talvez mais de um ano, coisa assim, um dia conversando com o irmão Amadeu, aliás, ele foi com minha esposa, né? Ele disse: "Ô irmão, que beleza, sabe? Agora tem dinheiro de sobra aqui, não?" E a Igreja Central de Curitiba passou a construir igrejas nos bairros, porque os recursos que ela recebia, ela não mais sabia o que fazer com eles. Quando foram construir a escola, digamos, do colégio lá, externo, né? A Igreja Central de Curitiba foi que entrou com os maiores recursos, sem necessidade de estar fazendo apelos, de estar pedindo: olha, vamos construir a nossa escola, precisamos de dinheiro. Havia um programa segundo a orientação divina, e essa igreja seguiu esse programa. Então, irmãos, eu me sinto muito feliz por aquilo que foi feito dentro do programa de mordomia, tanto na experiência econômico-financeira, como também na experiência da saúde. Também os batismos naqueles anos, irmãos, cresceram, sem que fizéssemos muita promoção, porque quando as coisas são feitas de acordo com a orientação divina, a bênção repousa sobre esse trabalho. Então, irmãos, tem 5 minutinhos, eu não vou usar todos eles, mas eu quero contar uma pequena experiência, quando eu estava com o diretor do IAP. Lá chegou chegou um casal com 2 filhos, vieram do Rio de Janeiro para internar os 2 filhos. O André era o maior, tinha uns 15 anos, e o menor, eu já esqueci o nome dele, uns 12 anos. Não? Mas acontece que o André, quando viu, ele veio do Rio de Janeiro, e ele fazia parte daquele grupo do panca, não sei nem o que é, mas é pancada na cabeça, não, meio atordoado, não? Então, quando ele viu aquela escola lá no meio do mato, ele disse para o pai: meu pai, eu não fico aqui, mas de jeito nenhum. Mas acontece, irmãos, que o pai era pai, mas a mãe não era mãe. E a mãe queria se ver livre daqueles 2 meninos. Ela pressionava o pai para dar um jeito neles. E o jeito que ele achou pôr no internato. Irmãos, eu fiquei 4 horas conversando com o André, procurando convencê-lo para que ele ficasse no colégio e torcendo para que ele fosse embora. Porque ele tinha brinco nas orelhas, tinha um jeito todo esquisito, não? Então, mas o pai insistindo, e eu fiquei 4 horas conversando com esse menino, mas torcendo para que ele não ficasse, não? No fim de tudo, eu disse para eles: André, eu vou fazer uma proposta para você. Você vai ficar aqui no colégio 25 dias. Se depois desses 25 dias você quiser voltar para casa, eu telefono para seu pai e ele vem buscar você. Ele olhou para mim e disse: olha, pastor, eu gostei do seu jeito, gostei do senhor. E
por isso eu vou ficar aqui 25 dias, nem um dia mais, 25 dias. Eu, tudo bem. Eu já tinha tido a experiência com outros estudantes, quando era preceptor. O adolescente, ele muda muito rapidamente a sua maneira de pensar dentro de um novo ambiente. 3, 4 semanas, muda tudo. Então, o André ficou ali para ficar os 25 dias, e eu disse para o pai, antes de ele sair, aliás, para ter uma ideia, estou encurtando por causa do tempo, ele xingou o pai de tudo quanto era jeito. Então, ele dizia para o pai, olha, por causa dessa mulher malandra, sem vergonha aqui, você está rejeitando os seus filhos, o senhor devia ter respeito por nós, e foi lascando o pai, dizendo tudo que tinha que dizer. E depois se despediram, foram embora. E então eu disse para o pai, antes de ele ir embora, digo, seu fulano, durante 25 dias o senhor não vai falar com o André. Se quiser ter alguma informação de seu filho, telefone para mim, que eu vou lhe dizer alguma coisa sobre o filho. Mas, por favor, não procure falar com ele durante 25 dias. Não sei por que razão, naquele ano, a semana de oração começou justamente no início da 3ª semana. Não se tem semana de oração nessa época, não. E então tivemos semana de oração. Quando terminou a semana, no sábado, que estava terminando a semana, o pai do André, 25 dias, apareceu lá, mas sem me avisar, né? Aí ele chegou no sábado de manhã, o André foi encontrá-lo, aí o André pegou o pai, e disse, pai, vem aqui, eu vou mostrar para você onde é que eu estou vivendo aqui. Aí ele mostrou o dormitório primeiramente, mostrou o dormitório da moça, nós estávamos no culto, e ele passeando com o pai lá pelo colégio, não? Aí depois ele foi lá para o pomar, olha aqui, eu tenho um pomar bonito, tem essas uvas aqui, tudo coisa muito linda. Aí ele passou para a horta, foi mostrando a horta para o pai. Aí foi para a leiteria, mostrou a leiteria. Voltou da leiteria, disse, olha, aqui tem um campo de esporte, aqui nós brincamos, a coisa toda, não? E ele feliz da vida, mostrando tudo para o pai. Disse, olha, eu estou muito contente aqui, meu pai. Aí depois, da tarde, o pai me encontrou, o pai perguntou, pastor Albino, o que o senhor fez com meu filho? Eu esperava encontrar um menino revoltado, xingando, dizendo coisas que ele me falou quando eu saí daqui, mas ele é outro André. O que o senhor fez com ele? Bem, eu não fiz nada. Quem fez foi Deus na história. Bem, o André ficou lá aquele ano junto com o irmão dele. No ano seguinte, como ele estava no Rio de Janeiro, eu soube que ele foi para o IPAI. Depois disso eu não soube mais nada do André. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que a influência do poder de Deus ficou naqueles 2 meninos, que hoje são homens, não é verdade? Quer dizer, o poder de Deus muda as pessoas. Então, irmãos, o último pensamento da minha experiência é São João capítulo 15, verso 11 e São João capítulo 10, verso 10. Leio na Nova Versão Internacional. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Meus queridos irmãos, Deus quer que nós vivamos de maneira feliz. Eu confesso aos irmãos, de que apesar de meus problemas, a esposa está aí, eu vivo com cara de brincalhão lá dentro de casa, não? E então brincando do jeito, ela também tem uns probleminhas lá, pois estamos nós 2 aqui, meio arrastando as pernas, mas está tudo bem, né? Graças a Deus, irmãos. Jesus disse, vocês devem ter alegria completa. E eu vim para que tenham vida abundante. Irmãos, que Deus nos abençoe, para que nós possamos desejar viver de maneira completa aqui, alegria completa aqui, vida abundante aqui, porque a vida superabundante, a alegria superabundante está esperando para cada um de nós no reino dos céus. Que Deus nos reúna lá num encontro muito cedo. Amém.